Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, para mais uma aula e dessa vez nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o aproveitamento de subprodutos da cadeia produtiva da mandioca para utilização na alimentação animal, seja para utilização na alimentação de aves de postura, caprino, ovino, bovinocultura e suinocultura, mas nós vamos falar especificamente sobre as formas de beneficiamento e como calcular a quantidade de matéria seca e proteína bruta que a minha lavoura de mandioca pode fornecer, com seus subprodutos, sendo ele maniva, o reaproveitamento da maniva e do terço superior, das raízes e da casca como como alimentos, como alternativas para suplementação na alimentação, na dieta dos animais de produção. Ok? Então vamos lá a mais uma videoaula do projeto Bahia Produtiva no Até a Distância, juntamente com o CEFORC. Na nossa aula de hoje nós vamos abordar os seguintes tópicos, os seguintes temas, tá? Vamos lá. Importância da mandiocultura para a nossa civilização, nutrientes importantes a serem considerados na dieta, cálculo do tamanho da lavoura, cálculo da população de plantas, estimativa da produção de matéria seca, estimativa da produção de proteína bruta, poda de 12 meses e 15 meses, poda de 18 meses, cálculo para aproveitamento do terço inferior e médio, beneficiamento, sugestão de uso na alimentação de suínos, sugestão de uso na alimentação de aves. Importância. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, a mandioca é um tubérculo com grande potencial e pode se transformar no principal cultivo do século XXI se for realizado um modelo de agricultura sustentável que satisfaça o aumento da demanda. Afirmação comprovada pela adaptabilidade da cultura em grande variedade de climas, podendo no Brasil ser cultivada desde o sul, que são regiões mais frias e de maiores índices pluviométricos, até o Nordeste, que é uma região mais quente de baixos índices pluviométricos, e também devido à sua versatilidade de uso na alimentação humana e animal. Como vocês podem observar nessa figura, a mandioca ela reúne uma gama uma grande quantidade de características nutricionais e proteicas. Por exemplo, se vocês observarem a parte aérea no terço superior, nós temos uma elevada produção de proteína, porém os níveis de energia digestível são baixos. No entanto, a raiz há uma elevada quantidade de energia acumulada, porém uma pequena quantidade de proteína. Isso torna a mandioca uma planta completa, considerando que juntando as duas partes aí, nós teremos um alimento completo, tanto rico em proteínas como rico em energia. Num período não muito distante, muitos aí vão se lembrar que a mandioca era utilizada para recuperar crianças com elevado estado de desnutrição. Muitos aí que moram no interior do Nordeste, das cidades nordestinas, sertanejas, lembram do importante papel de uma organização chamada Pastoral da Criança, que fazia um suplemento chamado multimistura, que levava basicamente casca de ovo e farelo da folha de mandioca, além de alguns outros ingredientes. E este suplemento, foi um dos grandes responsáveis pela recuperação de crianças que se encontravam em elevado estado de desnutrição.
Isso pode ser constatado, aí quem quiser perceber isso, obter a veracidade da história, basta conversar com as pessoas mais velhas, principalmente aquelas que habitavam, né, o interior dos nossos municípios, ou seja, a zona rural. Nutrientes importantes, né? O terço superior da mandioca é basicamente bastante rico em proteína bruta. Ela contém 16,4% de proteína bruta, ou seja, em torno aí de 164 gramas por quilo de matéria seca. Esse dado foi obtido, que nós utilizamos aqui, foi obtido por uma pesquisa realizada por Souza e colaboradores em 2012. Sendo a proteína um nutriente de extrema importância, pois é o principal responsável pela função estrutural do nosso organismo, sintetizando células dos diferentes tecidos do corpo e são formadas por estruturas menores chamadas aminoácidos, tá ok? Para vocês terem uma ideia, o teor de proteína bruta no terço superior da mandioca, ela é 2 vezes superior ao teor de proteína bruta do farelo de milho e igual ao teor de proteína bruta do farelo de trigo. Só para vocês terem ideia, 1 kg de farelo do terço superior da mandioca equivale, em termos proteicos, a 2 kg do farelo de milho. As raízes. Bom, o sistema radicular, os tubérculos, raiz ou manivo, macaxeira, assim dizendo, ela é muito rico em energia bruta, tendo um total de 3.621 kcal por quilo de matéria seca, né? Dado aí obtido da tabela brasileira para aves e suínos, segunda edição de 2005. Os alimentos energéticos são aqueles que, no processo de digestão, tornam-se rapidamente fonte de energia para as funções do nosso organismo. Como o próprio nome diz, esses alimentos são responsáveis por fornecer combustível para que nosso corpo possa desempenhar todas as suas funções normalmente, sejam elas funções orgânicas ou de trabalho, tá ok? Então tá aí a composição básica, né, do nível proteico e energético da planta inteira de mandioca. Se vocês, mais um dado aqui que eu esqueci de colocar aí, é que em termos de proteína, né, a raiz da mandioca ela vai ter algo aí em torno de 3%, o equivalente à metade do que o farelo de milho pode produzir. Em termos de energia bruta, ela tem o equivalente aí ao que o farelo de milho também possui, em termos de energia bruta. São 2 nutrientes aí importantes para nós fazermos um adequado balanceamento de dieta para qualquer espécie animal e qualquer categoria animal. Bom, continuando, né? Cálculo do tamanho da lavoura. Primeiramente, antes de começar o processo de produção do farelo, eu preciso saber qual o potencial de produção que minha roça vai ter, tanto para produzir terço superior, né? Para eu saber quanto eu vou ter de terço superior, quanto eu vou conseguir produzir de terço superior. Para partir daí, eu dimensiono a estrutura que será necessária para o beneficiamento e também a mão de obra necessária, né, para colher esse material no tempo hábil. Então vamos lá, para os passos necessários para dimensionar o tamanho da minha lavoura. Bom, tomamos aqui como base uma lavoura com 35 metros de comprimento de um lado, 42 metros do outro, 45 metros do outro e 60 metros do outro. Suponhamos que seja uma lavoura irregular, tá ok? Vamos lá. Então, para eu calcular o tamanho dessa área, eu vou trabalhar com a seguinte equação. Então, vamos lá. Então, eu vou trabalhar com a seguinte equação, né? Área é igual a L1 mais L2 dividido por 2, vezes L3 mais L4 dividido por 2, sendo, nesse caso, L1 igual a parte de 60 metros, L2 igual a parte de 45 metros, L3 igual a parte de 35 metros e L4 igual a parte de 42 metros, tá? Então, nós temos área 60 mais 45 dividido por 2, vezes 35 mais 42 dividido por 2, sendo
105 dividido por 2, que é o resultado de 60 mais 45, vezes 77 dividido por 2, que é o resultado de 35 mais 42. Então, 105 por 2 igual 52,5 e 77 por 2 igual 38,5. Então, nós temos 52,5 vezes 38,5. Então, a área total da minha lavoura vai ser de 2.021,25 metros quadrados. Este é o tamanho total da minha lavoura. Continuando. Cálculo da população de plantas. Para obter um total da população de plantas na minha lavoura, que eu preciso saber disso para saber quanto eu consigo obter de terço superior, o primeiro passo é, dentro da lavoura, em 3 ou 5 lugares escolhidos aleatoriamente, medir quadros com 5 metros de cada lado. Tomemos como exemplo a imagem abaixo. Então, nós temos aqui aquela mesma área citada anteriormente. Então, dentro dessa área, em 3 pontos diferentes, em 3 lugares diferentes dentro da lavoura, eu vou escolher alguns pontos e vou medir com a trena ou uma corda pequenas áreas de 5 por 5 metros, ou seja, 25 metros quadrados. Serão selecionados 3 pontos para fazer essa medição, como vocês podem ver aí na figura. Segundo passo, contar as plantas existentes dentro de cada quadro, aqui chamados de P1, P2 e P3, e anotar no papel, tá? Suponhamos que no caso da lavoura aqui, analisada, temos P1, nós contamos 19 plantas, P2, 22 plantas e P3, 17 plantas. E o terceiro passo é calcular a população de plantas por metro quadrado, que pode ser feito pela seguinte equação. Vamos lá. Continuação. Então, nós temos a equação para calculação de plantas por metro, para calcular a quantidade de plantas por metro quadrado. P1 mais P2 mais P3 dividido por 3, ou seja, a quantidade de plantas de P1 mais P2 mais P3 dividido por 3. Em seguida, dividimos por 25, que é o tamanho de cada quadro. Então, nós temos 19, que foi a população de plantas do perímetro 1, 22, a população de plantas de P2, e 17, que é a população de plantas do perímetro 3. Então, vamos dividir por 3. Esse resultado, nós temos então 19 mais 22 mais 17, será igual a 58. 58 dividido por 3, dividido por 25. Então, 58 dividido por 3, aí nós temos aqui 19,33. Agora dividimos por 25. Então, nós temos aqui um total de 0,7732 plantas, ou seja, o número de plantas por metro quadrado é de 0,7732 plantas por metro quadrado, ou seja, menos de uma planta por metro quadrado, tá ok? Quarto passo, multiplicar o número de plantas por metro quadrado pelo tamanho da área da lavoura, que é dada pela equação, 0,7732 vezes 2.021,25, que é o quê? A quantidade de plantas por metro quadrado, obtida aqui por essa equação, e o tamanho da área da lavoura que nós fizemos o cálculo anteriormente. Então, no total, 0,7732 vezes 2.021,25, nós teremos um total de 1.562,83 plantas nessa lavoura. Tá ok? Então, vamos lá. Continuando. Estimativa da produção de matéria seca. Tá? Vamos lá. Continuando. Para o melhor planejamento e organização da estrutura e equipamentos necessários às atividades de poda e beneficiamento, é preciso fazer uma estimativa da produção esperada. Continuando. Cálculo da estimativa da produção de matéria seca da poda de 12 meses. Para calcular a estimativa de produção de matéria seca, é preciso escolher aleatoriamente 15 plantas dentro da lavoura, colher todo o terço superior e pesar. Tá? Então, aqui nós temos uma figura representando uma planta de mandioca e nós temos aqui o terço superior
que é a parte que nós vamos colher para fazer a estimativa da matéria seca do terço superior, que é o que mais nos interessa, terço médio e terço inferior. Tá? Suponhamos que o peso do material colhido nas 15 plantas tenha sido de 25 kg. Tá? Ou seja, eu selecionei 15 plantas e dessas 15 plantas colhi todo o terço superior e obtive um peso total de 25 kg. Em seguida, é realizado o cálculo da quantidade de matéria seca prevista na primeira poda pela seguinte equação. Quantidade de MS, que é matéria seca, é igual a PC dividido por NP vezes 0,25 vezes 0,5, onde quantidade de matéria seca, né, MS, quantidade de matéria seca, e PC, produção colhida, NP, número de plantas, né, 0,25, teor de matéria seca no terço superior, e 0,50, devido ao fato de na poda de 12 meses, nós colhemos somente 50% do terço superior, e na poda de 15 meses, colhemos os outros 50%, permanecendo assim a rebrota da poda anterior, tá bom? Continuamos. Estimativa da produção de matéria seca. Vamos lá. Quantidade de matéria seca, então nós temos 25 quilos, né, colhido em 15 plantas, então nós temos 25 por 15. Então nós teremos um valor que é igual a 1,666. 0,25, fator constante, que é o teor de matéria seca, vezes 0,5, que é valor constante, que é o percentual, ou seja, que representa metade do terço superior que nós vamos podar, né? Então, fazendo essa conta, 1,666 vezes 0,25 vezes 0,5 é igual a 0,208, que é igual, ou seja, cada planta, somente na poda de 12 meses, vai me fornecer 0,208 kg de matéria seca, tá ok? Isso vai ser o seguinte, 0,208 kg de matéria seca na poda de 12 meses e 0,208 kg de matéria seca na poda de 15 meses. Em seguida, é calculada a produção de matéria seca total da lavoura, multiplicando o peso em matéria seca pelo número de plantas da lavoura, que é dado pela seguinte equação. Produção de matéria seca é igual a NPL, onde PMS, produção de matéria seca, em quilo, NPL, número de plantas da lavoura. Então, nós temos aqui PMS é igual a 0,208 kg de matéria seca por planta, vezes 1.562,83 plantas que eu tenho naquela área que nós tomamos como exemplo. Então, no total, eu vou ter o equivalente a 325,06 kg de matéria seca, tá ok? Ou seja, somente na poda de 12 meses, essa planta vai me fornecer 325,06 kg de matéria seca. Para se ter uma ideia, isso vai equivaler a aproximadamente, em termos de matéria seca de peso, vai equivaler a aproximadamente 5,5 sacos de milho, tá ok? Cálculo da estimativa de produção de matéria seca da poda de 15 meses. É a mesma coisa. Para estimar a produção de matéria seca da poda de 15 meses, pode-se proceder conforme orientado para a poda de 12 meses. Olha só, pessoal. Tomando como base, como princípio, não é necessário fazer o cálculo da estimativa de produção de matéria seca na poda de 15 meses. Por quê? Se eu for somente podar 50% do terço superior das plantas na poda de 12 meses e os outros 50% vai permanecer, então isso quer dizer que a minha produção de matéria seca na poda de 15 meses será igual à minha produção de matéria seca na poda de 12 meses. Por quê? Porque a diferença, a não ser que ocorra um fenômeno climático de chuva mais intensa e essa planta venha a lançar mais folhas, né,
no intervalo entre a poda de 12 e de 15 meses. Porém, como 50% da copa não foi podada na poda de 12 meses, e como se trata de um período chuvoso, há uma tendência de que a copa permaneça estável, que esse 50% que permaneceu, que a população de folha permaneça instável, não havendo aí, né, nem perda, nem aumento no número de folhas nessa outra parte, nesses outros 50% do terço superior. A não ser, óbvio, que haverá um pequeno acúmulo, coisa muito pouca, devido ao maior envelhecimento dessas folhas que permanecerão nesse outro 50% da copa, tá ok? Do terço superior. Bom, o cálculo da estimativa da produção de matéria seca da poda de 18 ou 22 meses, né, será feito, né, de forma que você vai considerar, né, um fator 0,5, tendo em vista que a colheita será de 100% do terço superior, que coincidirá com a colheita das raízes sendo dada pelas equações, né? Quantidade de matéria seca, segue a equação, TC sobre NP vezes 0,25. Então, nós temos PMS, né, igual a quantidade de matéria seca vezes NPL, número de plantas, tá ok? Como vocês viram, PC é a produção, né, colhida, NP, número de plantas, vezes 0,25, né, e PMS, população, produção de matéria seca, que é igual, no caso, quantidade de MS, de matéria seca, vezes número de plantas, tá certo? Então, pessoal, voltando aqui, retificando, estimativa da produção de proteína bruta. Para cálculo da estimativa da produção de proteína bruta, basta multiplicar a produção de matéria seca pelo fator 0,164, pois o teor de proteína bruta do terço superior é de 16,4%, dado aí obtido por uma pesquisa conduzida com mandioca da variedade olho roxo, né? Aí conduzida por Souza e colaboradores em 2012 na região de Janaúba, aqui no norte de Minas Gerais, aqui pertinho no norte de Minas Gerais. Então nós temos quantidade de proteína bruta é igual a produção de matéria seca vezes 0,164. Neste caso, tomamos como base a produção de matéria seca, PMS, calculado para a poda de 12 meses, e 15 meses, que é 325,06 kg. Então temos, olha só, na poda de 12 meses, eu vou ter uma colheita de 325,06 kg de matéria seca por planta, né? E na poda de 15 meses, vou ter, a minha estimativa é de colher a mesma quantidade, que é no outro terço superior. Então, o cálculo da quantidade de proteína bruta é dada pela equação 325,06 vezes 0,164. Ou seja, na poda de 12 meses, eu vou ter uma produção de 53,31 kg de proteína bruta na poda de 12 meses. E na poda de 15 meses, a mesma quantidade, ou seja, um total de 106,62 kg de proteína bruta, juntando as duas podas. Na poda de 18 meses ou 22 meses, essa produção fica em torno de 53,31 kg de proteína bruta no terço superior, tendo em vista que a planta será colhida no período seco do ano, que coincide com a baixa quantidade de folhas no terço superior. Mas o ideal é calcular primeiro a quantidade de matéria seca colhida na época seca do ano, faltando 2 meses para a colheita das raízes, e fazer o cálculo conforme esta equação aqui, ó. A quantidade de matéria seca colhida vezes 0,164, tá ok? Então vamos lá. Poda de 12 e 15 meses. A poda de 12 meses e 15 meses, como o próprio nome já diz, é realizada aos 12 meses e 15 meses após o plantio e deve ser realizada após a ocorrência de pelo menos 2 chuvas e quando a planta recuperar sua folhagem perdida no período de seca anterior. Na poda de 12 e 15 meses é colhido
somente 50% da parte aérea de cada planta, conforme observado nas figuras abaixo. Como vocês podem ver, aqui nós temos uma planta de mandioca e o quadro aqui representa a parte do terço superior que eu vou colher na poda de 12 meses, tá? E aqui, nessa outra figura, como vocês viram, nós colhemos essa. Já na poda de 15 meses, nós vamos colher essa outra parte, né? Essa outra parte do terço superior que não foi colhido na poda de 12 meses, tá ok? Vamos lá. Continuando. Poda de 18 ou 22 meses. Vamos lá. A poda de 18 meses ocorre simultaneamente à colheita das raízes e deve ser colhido todo o terço superior. A mesma deve ser realizada um dia antes da colheita das raízes, o que facilitará a colheita das raízes, ou seja, você vai colher todo o terço superior 1 ou 2 dias antes da colheita das raízes, né? Com isso, você só vai ficar ali basicamente com a maniva inteira, né? E essa tarefa, essa limpeza, vai facilitar a colheita das raízes, porque vai facilitar o deslocamento dentro da lavoura, o trabalho de toda a equipe, o que vai render mais o serviço e vai promover uma melhor qualidade da colheita, facilitando você visualizar todo o campo e verificar se não foi deixado nenhuma planta ou raiz para trás. Aqui nós temos, por exemplo, né, uma planta após poda de 100% do terço superior, assim que esta deve ficar. E aqui nós temos, novamente, a planta na mesma condição. Tá? Antes de nós continuarmos com esse tópico, cálculo para aproveitamento do terço inferior e médio, vamos assistir um pequeno vídeo que eu produzi a nível de campo para ilustrar melhor como deve ser realizada a poda do terço superior da planta de mandioca. Bom, pessoal, como eu tinha falado anteriormente para vocês, para nós podermos utilizar de forma adequada a mandioca em si e maximizar a produção de matéria seca para produzir ração, nós vamos dividir a planta de mandioca, a parte que fica acima do solo, nós vamos dividir em 3 partes, sendo elas terço inferior, tá? Terço inferior até essa altura aqui, próxima à inserção das galhas, como vocês podem ver. Terço médio, quando a galha fica quando o caule, a maniva esverdia, está mais esverdeada e mais fina. Terço médio e terço superior. Aliás, desculpa, o terço médio envolve um palmo, de um palmo abaixo da inserção das galhas até as galhas mais grossas, é o terço médio, e o terço superior, que é o que? Que são esses ramos mais verdosos, as galhas mais verdosas com folhas e pecíolos, certo? Para eu fazer o manejo adequado da poda da parte aérea da mandioca, do terço superior, sem prejudicar ao mesmo tempo o desenvolvimento do sistema radicular, ou seja, das raízes, que é o que nós vamos utilizar na agroindústria de farinha e tapioca, como eu vou fazer isso? Vamos supor que essa roça aqui tenha sido plantada no mês, certo? Há um ano atrás. E nós suponhamos que nós estejamos no mês de outubro, novembro. E essa roça foi plantada no mês de outubro, novembro passado, certo? Passou, você plantou depois de um ano que essa planta, essa área, receber pelo menos mais umas 2 ou 3 chuvas do segundo período chuvoso, pelo menos umas 2 ou 3, que a folhagem dela se recuperar da seca, o que eu faço? Suponhamos que hoje seja outubro, essa planta esteja com um ano e recebeu 2 chuvas, certo? Ela recuperar a folhagem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou podar 50% da parte aérea, agora no mês de outubro, suponhamos que estamos no mês de outubro. Eu vou podar 50% da parte aérea. Ideal utilizar a tesoura de poda, tá ok? Não fazer corte com canivete.
vou podar 50% da parte aérea e vou deixar 50%. Lembrando que ao utilizar a tesoura de poda para fazer essa poda, o interessante é que eu faço o corte em bisel, que é o corte, como vocês podem ver, chanfrado. Por que eu tenho que fazer esse corte chanfrado? Simples, para quando chover novamente e a chuva bater nessa parte cortada, ela não infiltre e não se acumule aqui, certo? E aí não vai causar apodrecimento dessa ponta. Então, com a tesoura de poda, eu faço o corte em bisel. Então, agora em outubro, eu cortei 50% da parte aérea. Passado, vamos supor que choveu, ela recebeu 2 chuvas, eu cortei 50% da parte aérea. Aí vai passar novembro, dezembro, janeiro, certo? 3 meses após a primeira poda, essa parte que eu podei agora já terá se recuperado, terá brotado. Aí o que eu faço? 3 meses após a primeira poda, em torno de fevereiro ou março, eu vou fazer a segunda poda. Vou fazer a segunda poda do outro terço superior, certo? Dos 50% do terço superior que eu não podei anteriormente. Nesse tempo, tá? Nós teremos esse broto da primeira poda que já terá se recuperado, e essa segunda poda que eu fiz no mês de março, como eu ainda terei umidade no solo e talvez, dependendo da região, ainda ocorra a 1 ou 2 chuvas, dependendo, ela vai se recuperar a ponto de ficar preparado para o período da seca, tá ok? Depois de 1 ano e meio, que é geralmente quando as pessoas costumam demorar para colher a mandioca para fazer farinha, aí eu vou poder aproveitar essa rebrota das 2 podas que eu fiz no período chuvoso. Vou poder aproveitar essa rebrota, embora com um pouco percentual de folha, porque a seca, por causa da seca, ela já terá caído, certo? Mas vou aproveitar o resto de folha que tiver, galho fino, né? Galhos finos do terço superior e todo o terço inferior, ou seja, maniva e terço médio. Eu vou aproveitar, na época que eu colher a mandioca para fazer a ração, vou aproveitar para fazer o farelo também dessas partes, tá ok? Bom, voltamos e vamos continuar, né? Depois do vídeo que vocês assistiram, nós vamos continuar falando agora sobre cálculo para aproveitamento dos terços inferior e médio. Bom, primeiro, para eu fazer o aproveitamento do terço superior e médio, é necessário que eu primeiro reserve uma quantidade de material que me permitirá, né, replantar a próxima lavoura, né? Então, posso aproveitar o terço médio e inferior, né? No momento da colheita das raízes, eu posso aproveitar o terço médio e inferior, no caso as manivas, para a produção de ração farelada. No entanto, isso tem que ser feito de tal modo a não prejudicar, né, a minha oferta de material para propagação, ou seja, para plantio da próxima lavoura. Então vamos. Continuando, como a poda de 18 ou 22 meses coincidirá com a colheita de raízes, também poderão ser aproveitados os terços médios e inferior para a produção de farelo. No entanto, deve-se tomar cuidado para reservar material para plantio da próxima lavoura. Uma haste inteira, uma maniva inteira de uma planta, é suficiente para dar origem a outras 5 ou 6 plantas, ou seja, para produzir material de propagação para o plantio de outras 5 ou 6 plantas. Então, vamos imaginar que um produtor queira plantar uma nova lavoura de uma tarefa, ou seja, 4.356 metros quadrados, com espaçamento de 0,8 metros, ou seja, 80 centímetros entre plantas e 1 metro entre ruas. Nesse caso, nós teremos aí uma população de 5.445 plantas por tarefa. Então, nós temos a seguinte situação. Como vocês podem ver, o terço inferior, que é essa parte aqui maniva, ela vai me dar origem a outras 5 ou 6 plantas. Como selecionar a melhor
um material, né, para propagação. Primeiro passo. O material tem que ter no mínimo 5 a 6 gemas. O que são gemas? São aqueles pontinhos onde ocorrem as brotações. Tá ok? Então tem que ter no mínimo 5 a 6 a cada pedaço de 20 centímetros. Tá ok? E o material que eu vou selecionar não pode ter mais que essa parte aqui, o miolo, não pode representar mais que 50% do diâmetro total da maniva, tá ok? Então, observando aqui, este miolo aqui não pode representar mais que 50% do diâmetro total, ou seja, suponhamos que essa maniva aqui ela tenha 2 centímetros de diâmetro total, de fora a fora. Então, o miolo ele não pode ter mais que 1 centímetro de diâmetro, entendeu? Então, este material passou de 1 centímetro de diâmetro, já não servirá mais para propagação. Mas vamos supor que este material tenha 3 centímetros de diâmetro, essa maniva, esse pequeno pedaço de 20 centímetros de comprimento, tenha 3 centímetros de diâmetro. O miolo não pode ter mais que 1,5 centímetros. Passou disso, já não serve para plantio, tá ok? Continuando. O cálculo da necessidade de manivas é dado pela seguinte equação: NM igual a dividido por EP vezes ER dividido por 5, em que NM, número de manivas, A, área da nova lavoura que você vai plantar, EP, espaçamento entre plantas, ER, espaçamento entre ruas. 5 é um valor constante, dado obtido do seguinte preceito, que uma maniva, um pedaço desse aqui, será equivalente para produzir 5 pedacinhos deste que eu utilizarei para o plantio da próxima lavoura. Então, NM é igual a, que é a área, né, da nova lavoura que eu quero plantar, que é 4.356 metros quadrados, ou seja, uma tarefa, dividido por 0,8 vezes 1 sobre 5. Então, eu tenho igual 4.356, né? 0,8 vezes 1 é igual a 0,8, né? Então, eu tenho 4.356 vezes 0,8 sobre 5. Então, no total, eu vou ter, né? 4.356 dividido por 0,8 é igual a 5.445. 5.445 dividido por 5 é igual a 1.089 manivas. Ou seja, a quantidade total de manivas, que é desse pedaço longo aqui, né, que de mais ou menos 1 metro, vai me fornecer 1.089 material, né? Eu vou precisar de 1.089 pedaços desse aqui, né? Vou precisar de 1.089 manivas ou hastes, né, para plantar uma lavoura de 4.356 metros quadrados, ou seja, de uma tarefa. Tá ok? Vamos lá. Beneficiamento. O beneficiamento de subprodutos da mandioca para a produção de farelo é bastante simples, fácil e a estrutura necessária para tal é de baixo custo. Por isto, sendo talvez o insumo para a dieta de animais de mais baixo custo existente, com exceção de pastagem, óbvio. O beneficiamento consiste nas seguintes etapas, tá? Continuamos aqui. Primeiro passo, trituração. Para acelerar o processo de secagem, todo o material colhido deve ser passado no triturador forrageiro, tá? Aqui vocês podem ver, né, um conjunto de imagens. Primeiro, nós estamos passando o material no triturador forrageiro. Você passa todo o material de forma separada. Veja bem, suponhamos que você queira fazer farelo do terço superior. Eu não devo misturar as partes, ou seja, vou passar o terço superior, ou seja, suponhamos que você queira fazer farelo do terço superior, da maniva, da casca, né, da mandioca e da raiz, tá ok? Então, o que acontece? Eu não devo misturar esse material. Primeiro, o farelo do terço superior, passo ele todo, tá? E coloco ele para secar
separado. Farelo da raiz, a mesma coisa. Da maniva, a mesma coisa. Não mistura essas partes, tá bom? Então vamos lá. Passo na máquina, de preferência sem a peneira, tá? Ou se usar a peneira, usa a peneira número 12, a peneira de 12 milímetros. Mas o ideal é que vocês façam inicialmente sem peneira, tá? Material triturado, vocês podem ver aqui, ó, terço superior, raiz para um lado, casca para outro, maniva para outro, tá? Aqui vocês têm, nessa figura, a C, o terço inferior triturado, D, o terço médio triturado e E, o terço superior triturado, tá ok? Atenção, ao se passar o material na máquina, faça com a peneira de 12 milímetros, para não reduzir muito as partículas, pois no momento da secagem, no campo, poderão ocorrer ventanias e o material, se ele ficar muito fino, poderá ser levado, né, aí pelo vento. Secagem. A secagem é realizada em terreiro de chão batido ou cimentado. A espessura da camada deve ser de no máximo 10 centímetros. E esta deve ser revolvida a cada 2 horas, pelo menos nos 2 primeiros dias, para evitar fermentação ou criação de mofo. Aqui, como vocês podem ver, nós temos um exemplo do material sendo secado. Colheita e beneficiamento que eu fiz para, né, o cálculo da estimativa de produção de matéria seca. Primeiro aqui nós temos a casca de mandioca sendo secada, a massa resultante da produção de tapioca, ou seja, foi tirada a tapioca e ficou essa massa. Aqui nós temos a palma passada na máquina e sendo secada também para a produção de farelo, né? Aqui nós temos a raiz de mandioca sendo secada, tá ok? Aqui nós temos o terço inferior, tá, da planta de mandioca sendo secado, o terço médio e o terço superior, tá ok? Todos aí quase prontos para passar pela última vez na máquina. Segunda trituração. Após secagem, que demora de 5 a 10 dias, o material deve ser passado mais 2 vezes no triturador, sendo uma vez com a peneira de 5 mm e mais uma vez na peneira de 3 mm ou 0,8 mm, tá ok? Aqui nós temos, por exemplo, uma marca muito utilizada aí no campo de triturador forrageiro, tá? E aqui nós temos o material que é beneficiado, né? Como fica? Por exemplo, a peneira lisa, que é essa, que é indicada para a ração verde, que vocês poderão utilizar para fazer a primeira passagem, a primeira trituração do material antes da secagem, vocês podem também utilizar a peneira lisa, deixando, né, a boca lateral aberta para que o material saia por aqui. Ou simplesmente retire a peneira e deixe fazendo com que o material saia por aqui, sendo triturado em partículas um pouco maiores, tá ok? A peneira de 12 milímetros, vocês têm aqui, e aqui a imagem de como fica o material passado nessa peneira. A peneira grossa de 5 milímetros, né, que produz a quirera grossa, aqui um exemplo de como é, e ela aqui a peneira. A peneira de 3 milímetros, nós temos aqui, e a peneira de 0,8 milímetros, que produz o fubá, né? Olha só. Essa peneira, mais indicada para a produção de forragem, tá ok? Que vocês podem utilizar também para passar o material antes da primeira secagem, tá? Antes da secagem, digo. Essa aqui que produz o rolão, que eu não recomendo fazer o farelo nessa espessura, né? Para nenhuma espécie ou categoria animal. Mas a partir daqui, essa peneira de 5 mm, vocês podem fazer o farelo mais indicado para caprinos ovinos, né, e bovinos, tá? E essa peneira aqui, a de 3 mm, que produz a quirera fina,
eu sugiro que vocês utilizem ela, né, para passar o material para fazer ração, balancear a ração para suínos, tá ok? E aqui, essa aqui também vocês podem fazer para suínos, mas aqui, essa de 3 milímetros também tanto é recomendada para suínos como também para caprinos e bovinos. E aqui a peneira de 0,8 milímetros, que é para fubá, que vocês podem utilizar para fazer ração para aves pequenas, ou seja, pintinhos nos primeiros dias de vida, tá ok? Embora para pintinhos e suínos novos, não é recomendável que vocês utilizem na ração farelo de produtos e subprodutos da mandioca ou de palma, tá ok? Sugestão de uso na alimentação de suínos. Aqui nós temos uns exemplos, né, de sugestão de uso de balanceamento de dieta, né, para suínos utilizando o terço, utilizando o terço superior, o terço superior e a raiz e a casca da mandioca, tá ok? A fase inicial de suínos, ela inicia do nascimento, né, até quando este animal, no caso de animais de alta genética, até quando esse animal, né, atinge 5 kg. Na verdade, perdão. Ela começa com o animal com 3 kg de peso e vai até quando este animal atinge 5 kg de peso, que vai ser algo em torno aí do 7º ao 14º dia de vida, tá? Essa ração basicamente deve conter 58% de milho, farelo de milho, 27% de farelo de soja, 10% de soro de leite em pó, 5% de óleo vegetal e 5% de óleo vegetal, fechando aqui um total de 100 kg de ração, tá? Com essa ração, os animais necessitam nessa fase em torno de 18% de proteína e um teor de energia na ração tem que ser em torno de 3.360 quilocalorias. E o consumo de ração nessa fase vai ser em torno de 250 gramas, 0,25 kg, por animal dia. Continuando. Fase inicial 2 e 3. Nessa fase, os animais saem da fase 1 com 5 kg e eles ficam na fase 2 e 3 até os 20 kg de peso vivo. Essa fase começa no 14º dia de vida e vai até o 70º dia de vida. A dieta desses animais deve conter basicamente 65% ou 65 kg de milho, farelo de milho, 21 kg de farelo de soja, tá? 6 kg de farelo de trigo, 2 kg de soro de leite em pó, 3 litros de óleo vegetal e 3 kg de núcleo, tá ok? A proteína bruta dessa fase tem que ser em torno de 16%, algo que essa dieta proporciona. E o teor de energia de 3.300 kcal, a mesma coisa essa dieta proporciona. O consumo médio dessa fase vai partir de meio quilo por dia e no final da fase chegará a 1 kg por animal dia. Continuando. Fase de crescimento e recria, suínos. Essa fase inicia quando os animais atingem 20 kg de peso vivo e vai até o momento em que eles atingirem 50 kg de peso vivo. Essa fase inicia no 70º dia e vai até o 110º dia de idade. A dieta dos animais nessa fase deve conter basicamente 47 kg de farelo de milho, 21 kg de farelo de soja, 14 kg de raiz de farelo de raiz de mandioca, 10 kg de farelo de rama de mandioca, ou seja, de terço superior da mandioca, tá ok? 5 litros de óleo vegetal, 1 kg de calcário calcítico e 2 kg de premix, tá ok? De núcleo. Essa dieta, os animais precisam, né, nessa fase, de em torno de uma dieta com 15% de proteína bruta e um teor de energia de 3.300 kcal. O consumo médio por animal nessa fase é de 2 kg por dia, tá ok? Continuando. Fase de terminação. Essa fase dos suínos inicia quando eles atingem 50 kg de peso vivo
e vai ter 110 ou 120 kg de peso vivo. Algo aí em torno de 100 kg de peso vivo, né? Essa fase inicia aos 110 dias de idade e vai até os 150 dias de idade. Bom, nessa fase, a dieta precisa conter 43%. Uma opção de dieta é 43 kg de farelo de milho, 17 kg de farelo de soja, 20 kg de farelo de raiz de mandioca e 10 kg, né, de farelo de terço superior da mandioca. O óleo vegetal pode ser acrescentado 6 kg e calcário calcítico 1 kg e o núcleo 3 kg. O teor de proteína bruta dessa fase necessária nessa fase e que essa dieta entrega é de em torno de 13%. A energia necessária para os animais nessa fase e a dieta entrega é de 3.250 kcal. O consumo médio é de 2,5 a 3 kg por animal dia. Continuando, nós temos a fase de reprodutores, tá? A dieta dos reprodutores pode conter 42 kg de farelo de milho, 13 kg de farelo de soja, 20 kg de farelo de raiz de mandioca, 10 kg de farelo de rama de mandioca ou do terço superior, 5 kg de farelo de trigo, 6 kg de óleo vegetal, 1 kg de calcário calcítico, né, e 3 kg de núcleo premix. Proteína bruta. A proteína necessária nessa fase é de 12%. E a energia necessária é de 3.340 kcal, né? O consumo médio por animal dia vai ser de em torno de 1,5, ou seja, 1,5 kg de ração por dia. Fase início da gestação. Ou seja, no primeiro e segundo terço, que representa a gestação, que representei do primeiro a 76º dia de gestação, né, para a matriz em gestação. A dieta desse animal deve conter basicamente, né, uma opção é que contenha basicamente 50, né, quilos de farelo de milho, 16 quilos de farelo de soja, 15 quilos de farelo do terço superior da mandioca, ou de raiz de mandioca, e 10 kg de farelo do terço superior, 2 kg de farelo de palma e 4 kg ou litros de óleo vegetal, 1 kg de calcário calcítico e 2 kg de núcleo. Tá? Nessa fase, as fêmeas em gestação precisam de 3,5% de proteína bruta e um teor de energia na dieta de 3.210 kcal. O consumo de ração vai ser em torno de 1,8 kg por animal dia. Tá ok? Continuando aqui, nós temos a fase, né, que é o terço final de gestação. A alimentação no terço final de gestação, essa fase vai do 76º dia de gestação até os 114 dias de gestação. A dieta dessa fase deve conter basicamente 47 kg de farelo de milho, tá? 17 kg de farelo de soja, 20 kg de farelo de raiz de mandioca e 10 kg de farelo do terço superior, tá? E uma quantidade de calcário calcítico aí em torno de 1 kg e 2 kg de núcleo, tá bom? A quantidade de proteína bruta dessa fase é de 13,5% e a energia necessária é 3.210 kcal. O consumo médio é de 2,5 kg de ração por fêmea por dia. Tá ok? Vamos lá. Fases das matrizes em lactação. Essa fase ela começa do parto e vai até o 28º dia pós-parto. Tá ok? Vamos lá. Milho. Você vai precisar de 32 kg de farelo de milho, 30 kg de farelo de soja, 20 kg de farelo da raiz de mandioca, 10 kg de farelo do terço superior, 5 kg de óleo vegetal, 1 kg de calcário calcítico e 2 kg de premix. A proteína bruta necessária nessa fase é de 3.300 kcal. O consumo de ração da fêmea nessa fase vai ser de algo em torno aí de 5 kg por animal dia.
Fêmeas em reprodução. Numa granja bem conduzida, as fêmeas não podem ficar mais que 12 a 15 dias vazias, ou seja, sem estarem gestantes. Tá ok? Bom, a dieta dessa fase, ela tem que conter basicamente 39 kg de farelo de milho, 16 kg de farelo de soja, 20 kg de raiz, né, de mandioca, farelo de raiz de mandioca, 10 kg de farelo do terço superior da mandioca, 4 kg de óleo vegetal, né, litros de óleo vegetal, e 1 kg de calcário calcítico, 1 kg de calcário calcítico e 2 kg de núcleo premix, tá ok? Nessa fase, a quantidade de proteína bruta necessária é de 13,5% e energia necessária é 3.210 kcal. O consumo de ração dessa fase fica em torno de 1,8 kg por animal dia. E aqui nós temos a sugestão de uso na alimentação de aves de postura, tá ok? Então nós temos aqui o seguinte, fase inicial 1. No caso de aves de postura, nós vamos conduzir da seguinte forma, a fase inicial 1, ela começa quando os pintinhos chegam com o dia de vida do primeiro dia de vida e vai até o 60º dia de vida, ou seja, até os 60 dias. Essa dieta deve conter basicamente milho e farelo de soja mais núcleo, tá? Essa dieta ela deve conter basicamente 70 kg de farelo de milho, 26 kg de farelo de soja, né, e 4 kg de núcleo. A energia bruta necessária nessa fase é de algo em torno de 17%, a proteína bruta de algo em torno de 17%, e a energia necessária é de 2.900 kcal. O consumo médio vai ser de 10 a 50 gramas de ração por ave dia. Uma média de 25 gramas por ave por dia, tá? Ou seja, as aves vão começar consumindo 10 gramas por dia, podendo chegar a 50 gramas no final da fase por dia, tá ok? Fase 2, crescimento. Essa fase ela se inicia, né, no 60º dia e vai até o 133º dia, tá ok? Que é a fase de crescimento. A dieta desses animais, a ração deve conter basicamente, para cada 100 kg de ração, 44 kg de farelo de milho, 23 kg de farelo de soja, 19 kg de farelo de raiz de mandioca, 10 kg de farelo do terço superior da mandioca, mais 4 kg de núcleo, tá ok? O teor de proteína bruta da dieta dessa fase deve ser de em torno de 16% e a energia em torno de 2.680 kcal. O consumo de ração por ave por dia vai iniciar com 50 gramas e já no final da fase vai terminar com 100 gramas por ave dia. A média geral fica em torno de 50 gramas a 70 gramas por ave dia. Fase de crescimento, né, e produção. Essa fase ela se inicia a partir dos 134 dias e vai até os 730 dias de idade, que é quando acaba a viabilidade de manutenção desse plantel e é quando esse plantel deverá ser substituído, tá ok? Então vamos lá, a dieta dessa fase deve conter basicamente 41 kg de farelo de milho, 20 kg de farelo de soja, 20 kg de farelo de raiz de mandioca e 15 kg de farelo de terço superior da mandioca, mais 4 kg de núcleo, tá ok? Nessa fase, a proteína bruta necessária é de 15%, a energia necessária é de 2.600 kcal. O consumo médio vai girar aí em torno de 900 gramas por ave por dia. E aqui nós temos um exemplo de produtos, né, que já existem no mercado que contém aí subprodutos da cadeia produtiva da mandioca. Partindo do pressuposto, como eu disse para vocês, que toda casa de farinha pode e deve se tornar também uma unidade de beneficiamento de subprodutos da cadeia produtiva da mandioca,
para elevar a viabilidade econômica e a rentabilidade dos produtores e das lavouras, certo? É necessário que se faça uma pequena modificação na estrutura, né, já existente. Mas, dado a lucratividade e a viabilidade do empreendimento, o investimento necessário é mínimo, tendo em vista que, no geral, a única coisa que será necessária é, primeiro, tá, uma forrageira, ok? E segundo, um misturador de ração. Aqui nós temos no mercado, eu andei procurando aí na internet, no banco de imagens da internet, por alguns produtos eu cliquei lá, farelos de resíduos de mandioca ou de subprodutos da mandioca, tá? E encontrei somente essas duas marcas no mercado, somente essas duas marcas, né? E vocês sabem a abrangência que existe no banco de dados de imagem da internet, quantidade de material que existe, mas só encontrei essas duas marcas. Isso deduz o quê? E quer dizer o quê? Que o campo está aberto, é um nicho de mercado pouco explorado e que a grande viabilidade de alta rentabilidade, tendo em vista o elevado custo dos outros itens que compõem a dieta básica de aves, suínos e ovinos, caprinos e bovinos também, certo? O mercado está vazio, precisa de fornecedores desses produtos. Então há uma necessidade que os empreendimentos, as casas de farinha acordem, né? Que as associações acordem para a exploração desse mercado. Entenderam? Daí, dentro do banco de imagens, só encontrei essas duas marcas que produzem farelo de resíduos, né, de subprodutos da cadeia produtiva da mandioca. Lembrando que ao passar o material na máquina, após a secagem, ao passar o material na máquina, é necessário, tá ok? Que faça o armazenamento das partes do farelo, das partes da planta de mandioca de forma separada, ou seja, o farelo do terço superior tem que ser ensacado sozinho, ou seja, em sacaria própria e sozinho. O farelo da raiz, a mesma coisa, não misturar com os outros farelos. E o farelo da maniva, do terço médio e terço inferior, ensacado em embalagem separada, né? Por quê? Simples, porque na hora de balancear a dieta para diferentes categorias animais, suínos, por exemplo, não é interessante que use o farelo do terço médio inferior na ração deles, tá? Aves, a mesma coisa, não é interessante que use o farelo do terço médio inferior na ração delas, nem na de suínos. Porém, para balancear a ração para caprinos, ovinos e bovinos, aí sim eu posso utilizar farelo da maniva, do terço médio, do terço superior e, do terço inferior, tá ok? Lembrando que somente os subprodutos da cadeia produtiva da mandioca não são suficientes para garantir uma dieta. Eles podem entrar, uma dieta adequada para os seus animais. Eles podem entrar, sim, na composição da dieta total misturada a outros itens, como farelo de milho, farelo de soja e farelo de trigo. Ou seja, misturado com outros ingredientes. Mas a economia que o pequeno produtor pode ter na aquisição desses outros subprodutos, igual farelo de milho e farelo de soja, vê que vale algo em torno de 30% a 40% na composição da dieta total. Óbvio, se eu for contabilizar a mão de obra necessária para produzir os farelos de resíduos da mandioca, essa economia não será tanto, será somente de algo em torno de 20%. Mas consideremos que o produtor já está lá dentro da sua atividade e com isso já esteja tirando a sua diária, produzindo a sua própria ração. Tá ok? E é isso aí, pessoal. É isso que temos para hoje. Eu agradeço a participação de vocês e até a próxima, se Deus quiser. E lembrem do que eu falei.
Todo empreendimento casa de farinha tem tudo para dobrar a sua lucratividade e a sua potencialidade produtiva. Tá ok? Um abraço, até a próxima, até o próximo Até a Distância, né? E até a próxima videoaula, se assim Deus nos permitir. Um abraço, tchau, tchau. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.